Em uma noite fria de novembro de 1989, milhares de pessoas se reuniram em Berlim. Por quase 3 décadas, um muro de concreto, arame farpado e soldados armados dividiu famílias, separou amigos e simbolizou o mundo partido ao meio pela Guerra Fria. Mas, naquela noite, o impossível aconteceu. O muro que separava leste e oeste começou a cair, pedaço por pedaço, sob o som de martelos e gritos de liberdade. Essa não é apenas a história de pedras derrubadas. É o relato do colapso de uma era, do fim de um mundo bipolar e do início de uma nova ordem global. Para entender por que o Muro de Berlim foi construído e por que sua queda abalou o mundo, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A Alemanha nazista estava destruída e as potências vitoriosas, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e mais tarde França, dividiram o país em zonas de ocupação. Berlim, embora estivesse localizada dentro da zona controlada pela União Soviética, também foi dividida entre os 4 aliados. Essa divisão seria o embrião do confronto que ficaria conhecido como Guerra Fria. A União Soviética, liderada por Joseph Stalin, e os Estados Unidos, sob Harry Truman, representavam 2 modelos de mundo opostos: o comunismo autoritário e o capitalismo liberal. A Europa devastada se tornou palco dessa disputa ideológica. Com o tempo, as tensões aumentaram. Bloqueios econômicos, espionagem, propaganda e crises militares criaram um clima de desconfiança permanente. Em 1949, 2 Alemanhas nasceram oficialmente: a República Federal da Alemanha, RFA, no oeste, apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados, e a República Democrática Alemã, RDA, no leste, sob influência soviética. Berlim, embora localizada na RDA, manteve sua divisão. Berlim Ocidental tornara-se uma ilha capitalista em meio ao território comunista. Durante os anos 1950, milhões de alemães do leste fugiram para o oeste através de Berlim, em busca de melhores condições de vida e liberdade política. Isso enfraquecia economicamente e politicamente o regime da RDA. Em resposta, na madrugada de 13 de agosto de 1961, soldados e operários começaram a erguer barreiras improvisadas que logo se transformariam no Muro de Berlim. 155 quilômetros de concreto, torres de vigilância, trincheiras antitanque e guardas prontos para atirar em quem tentasse atravessar. Famílias foram separadas da noite para o dia. O muro tornou-se o símbolo mais visível da Guerra Fria. Uma cicatriz no coração da Europa, representando a divisão global entre leste e oeste. Durante quase 3 décadas, histórias de fugas ousadas e tragédias marcaram o cotidiano berlinense. Alguns cavaram túneis, outros usaram balões improvisados e muitos perderam a vida tentando alcançar a liberdade. Na década de 1980, o mundo começou a mudar. A União Soviética enfrentava crise econômica, desgaste político e uma corrida armamentista insustentável. Quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder em 1985, introduziu reformas como a Perestroika, reestruturação econômica, e a Glasnost, abertura política. Essas mudanças enfraqueceram o controle soviético sobre o leste europeu. Protestos por liberdade e reformas varreram países como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia. Enquanto isso, a Alemanha Oriental via crescer a insatisfação popular. Manifestações em cidades como Leipzig pediam reformas democráticas. O regime da RDA, liderado por Erich Honecker, mostrava-se cada vez mais isolado e incapaz de conter a pressão popular. Em outubro de 1989, Honecker foi substituído por Egon Krenz, mas já era tarde demais. Na noite de 9 de novembro de 1989, após um anúncio confuso de um porta-voz do governo oriental sobre novas regras de viagem, multidões se dirigiram aos pontos de passagem do muro. Guardas despreparados, sem ordens claras, acabaram permitindo a passagem.
As imagens de berlinenses dançando sobre o muro, abraçando estranhos e derrubando blocos de concreto, correram o mundo. O Muro de Berlim, que por 28 anos simbolizou a divisão da Guerra Fria, havia caído. A queda não foi apenas um evento berlinense. Ela marcou o começo do fim para regimes comunistas no leste europeu e acelerou o colapso da União Soviética. Em 1990, a Alemanha foi oficialmente reunificada e o mundo entrou em uma nova era, com os Estados Unidos emergindo como superpotência incontestável. Após a queda, as ruas de Berlim tornaram-se palco de celebrações espontâneas. Pessoas que por décadas viveram separadas atravessavam livremente os antigos postos de controle, como o famoso Checkpoint Charlie. Famílias se reencontravam após anos de distância forçada. Músicos improvisavam canções de liberdade. Fragmentos do muro eram recolhidos como relíquias históricas. O mundo inteiro assistiu em tempo real às imagens transmitidas pela televisão. Uma vitória simbólica não apenas para os alemães, mas para todos os que viveram sob a sombra da Guerra Fria. A geopolítica mundial começou a se reconfigurar imediatamente. Para os Estados Unidos, a queda do muro confirmou o enfraquecimento soviético e a eficácia de sua estratégia de contenção. Para a União Soviética, foi um golpe irreversível em seu prestígio e em sua capacidade de manter o bloco socialista unido. Nos anos seguintes, países como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia realizaram transições pacíficas para democracias parlamentares. Em dezembro de 1991, a própria União Soviética deixaria de existir, encerrando oficialmente a Guerra Fria. A Alemanha enfrentou desafios imensos na reunificação. O lado oriental tinha uma economia defasada, infraestrutura precária e desigualdades sociais gritantes. O processo exigiu enormes investimentos do governo ocidental e décadas de ajustes econômicos e culturais. Ainda hoje, as diferenças entre leste e oeste são visíveis, mas a reunificação consolidou a Alemanha como potência europeia e exemplo de reconstrução pacífica. Culturalmente, o Muro de Berlim passou a simbolizar não só a divisão política, mas também a resistência humana ao autoritarismo. Filmes, livros, músicas e obras de arte exploraram as memórias desse período. Bandas como Scorpions eternizaram o momento em canções como Wind of Change, enquanto diretores como Florian Henkel, von Donnersmarck, em A Vida dos Outros, revisitaram as sombras da vigilância estatal e da Stasi. No plano internacional, a queda do muro influenciou movimentos democráticos em outras partes do mundo. Na América Latina, reforçou-se a percepção de que regimes autoritários estavam com os dias contados. Na África do Sul, coincidiu com o início do fim do apartheid. O século XXI nasceria com uma ordem mundial unipolar, liderada pelos Estados Unidos, e com a União Europeia emergindo como um bloco político-econômico cada vez mais integrado. Mas a queda do muro também trouxe novos dilemas. O vácuo deixado pela Guerra Fria gerou conflitos regionais e instabilidade em lugares onde o equilíbrio bipolar havia contido tensões. Guerras nos Balcãs e desafios na integração europeia mostraram que o mundo pós-Guerra Fria não seria isento de crises. Ainda assim, a memória do 9 de novembro de 1989 permanece como um momento em que o desejo popular por liberdade superou barreiras aparentemente intransponíveis. Hoje, fragmentos do muro podem ser vistos em museus e praças ao redor do mundo. Lembranças concretas de uma época em que o planeta vivia sob o medo constante de um conflito nuclear. Em Berlim, trechos preservados, como a East Side Gallery, foram transformados em murais de arte que celebram a paz e a unidade. O próprio local onde o muro dividia a cidade agora é símbolo de reconciliação. O colapso do Muro de Berlim encerrou mais do que uma barreira física. Ele desfez a fronteira mental
entre dois sistemas que, por quase meio século, definiram o destino do planeta. Ao contar essa história, não celebramos apenas uma vitória política, mas reafirmamos o poder do povo comum em mudar o curso da história. A queda do Muro de Berlim não foi apenas o fim de uma barreira de concreto, mas o triunfo da esperança sobre o medo, da união sobre a divisão. Ela encerrou uma era marcada pela tensão nuclear e pela desconfiança mútua, lembrando ao mundo que nenhuma muralha é eterna quando as pessoas decidem lutar por liberdade. Ao lembrarmos desse momento, somos convidados a refletir. Ainda hoje existem muros, visíveis e invisíveis, que nos separam. Que a história do Muro de Berlim nos inspire a questioná-los e, quando necessário, derrubá-los. Se esta história despertou em você a mesma esperança que inspirou milhões em 1989, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam este capítulo decisivo da humanidade. Inscreva-se no canal História Proibida e continue explorando os acontecimentos que moldaram o mundo em que vivemos. O passado fala, e cabe a nós ouvir e aprender.